Audio Jungle. Vamos ver aqui. Olá. Olá, boa tarde. Tô vendo que já tem gente entrando aqui. Deixa eu chamar o nosso parceiro aqui, o NeuroExpert, aqui também. Olá! Olá! Então, meus parceiros de quarentena, Nem fala, tá difícil. nem me fala. Com duas crianças. Sobreviveremos. Amém. Essa é a... Então, Bela tchau, Bela. Quem te canta? Bela tchau, tchau, tchau. estamos vivendo um momento histórico, né? É. Bom, então vamos começar. Já temos aqui algumas pessoas. Vamos esperar mais um pouquinho. Hoje tem bastante assunto, né? Eu acho que a tem gente pode bastante começar, porque depois a gente edita, e aí quando a gente subir para o YouTube lá, os vídeos todos, aí a pessoa pode acompanhar como quiser. Senão a Joia. gente não vai E ver o ainda seu fica conteúdo. 24 horas disponível aí no perfil do SA Homestaging, né? E Isso. também temos o canal, qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente responde. Isso. Bom. André, querida, ali subiu ali da minha rede. Olha, Júlia, arquiteta do Brasil. Beijo, Júlia. Bom, vamos começar um pouquinho. Hoje, a nossa conversa de café vai ser sobre um assunto que é bem delicado, né? Que é o porquê que os proprietários relutam em preparar os imóveis antes de colocá-lo no mercado imobiliário. Quando eu falo os proprietários, eu falo de uma maneira geral, não só os nossos clientes, clientes dos agentes, parceiros, o ser humano em geral, né? Por que que a gente reluta em preparar o nosso imóvel antes de anunciá-lo? E aí o Alexandre vai explicar um pouquinho como é que o nosso cérebro reage a mudanças. Então, o primeiro ponto é assim, por quê? A gente começa que quando eu vou colocar um imóvel à venda, ele já representa uma mudança. Seja uma mudança, eu estou mudando para uma casa, vou me mudar para uma casa nova, ou eu passei por um processo de separação e esse bem precisa ser dividido, eu tive uma perda na família, um imóvel de herança. Então, sempre que um imóvel, exceto no caso de investidor, em modo geral, quando a gente coloca um imóvel no mercado, ele está representando uma mudança de vida. E mudança gera estresse. Então, é muito importante para os proprietários de imóveis, quanto antes eles se acostumarem, né, tiverem essa percepção de que a mudança é inevitável e começar a focar em preparar esse imóvel para o mercado imobiliário, mais fácil será fazer essa transição. Mais fácil será o processo de mudança. Né, Alexandre? Sim. O que acontece? Quando a gente fala em mudança, propriamente dita, né, a mudança ela é algo que tira as pessoas de uma zona de conforto. Né? Mesmo dentro dos exemplos que você comentou agora, da questão, estou me separando, ou estou passando por um momento difícil, ou até mesmo um momento de libertação, do tipo, eu estou saindo da casa dos meus pais e estou tendo a minha independência, seja por motivos bons ou por motivos ruins, né, dentro da interpretação e do processamento de cada pessoa, a mudança é sempre um estresse, porque existem ali novas condicionantes aos quais a gente não está acostumado a lidar. Então, ou seja, uma mudança é nada mais do que um deslocamento dentro de um novo conjunto de planos, de elementos de planos. Então, quer dizer, por mais que eu pense que está tudo sob controle e que eu possa planejar muito bem essa mudança e essa mudança seja de certa forma esperada, gera um estresse. Porque podem haver ali condicionantes que eu tenha que me readaptar. Né? Então, assim, toda mudança ela faz parte de um processo de readaptação. Se, dentro desse assunto específico que a gente está trabalhando agora, que é uma venda de imóvel, tá? Que costuma ser algo positivo para a maioria das pessoas, né? Não é nada traumático,
O que nós temos que ter em mente são tentar explicitar às pessoas as questões positivas dessa mudança, as questões de sucesso dessa mudança, as questões de que as soluções que estão sendo tomadas para a escolha de um imóvel ou para participar de um processo de mudança tendem a ser positivas. Ou seja, qualquer tipo de relação ou estímulo que traga condicionantes negativas podem atrapalhar a negociação. Porque a negociação ela vai se fazer dentro da percepção de que a pessoa se sente compelida a comprar algo ou adquirir algo quando ela não tem opção de negar esse algo. Tá entendendo a diferença? Então, assim, ó, não é mais a questão de você vender, é a pessoa não ter opção de não comprar. Então, eu acho que é isso que a gente tá tentando demonstrar. Ou seja, ela tem tantas condicionantes positivas em relação a outro lugar ou a outro local que ela tenha condicionantes negativas, que ela não consegue dizer não para você. A não ser que ela diga assim, olha, eu adorei aqui, é o que eu queria, mas, por exemplo, não sei, a minha esposa ou meu marido não gostaram e eu não posso fazer nada, entendeu? Mas assim, ela não vai ter uma explicação lógica para te dizer de que ela não quis participar desse processo de mudança, entende? Ou que essa mudança não seja positiva. E porque é uma coisa que a gente já comentou também, né? Que a gente compra com emoção e justifica, né, com a razão. O processo de compra, seja de um telemóvel, um celular ou um imóvel, primeiro vem o emocional. E aí a gente justifica com a razão, né, Alexandre? Sim, a gente tenta encontrar requisitos que suportem essa decisão emocional, entendeu? Por exemplo, um telemóvel. Você compra um telemóvel porque tem 15 mil funções. Mas quantas 15 mil funções você utiliza? 2 ou 3? Né? O resto é apego à marca, o resto é apego ao modelo, à cor. Então, você tem né, o status que ele está. Então, tem 90% das condicionantes são emocionais em relação ao que se adquire, né? E aqui a gente listou, assim, algumas são inúmeras razões que nós damos para não preparar os nossos imóveis antes de colocá-los no mercado. Só que nós separamos 5, né? Que são as que a gente mais tem ouvido, ouvia, né? Antes do corona, antes dessa quarentena. Vamos ver qual vai ser a novidade quando acabar a quarentena. Então, assim, aqui em Portugal, por exemplo, a gente está falando direto de Portugal, o mercado imobiliário estava muito aquecido. Então, a primeira justificativa que as pessoas falavam assim, o mercado está aquecido, né? Então, a casa se venderá independente de suas condições. Sim, a casa se venderá. Se o mercado estiver muito aquecido, tiver uma demanda maior que oferta, ela venderá. Mas a qual preço? Né? Porque, assim, e há quanto tempo, né? E em quanto tempo? E quando a gente fala qual preço, é quanto tempo a casa fica no mercado, quanto mais tempo o imóvel fica no mercado, nós temos uma série de custos envolvidos, né? As taxas, se a pessoa está pagando uma hipoteca, ela continua pagando a hipoteca. A própria depreciação do imóvel. Depreciação, eu preciso limpar o imóvel, condomínio, se for um apartamento. Então, tem uma série de custos agregados àquele imóvel parado no mercado. Então, assim, esse é o primeiro caso que a gente tem. Então, assim, e outra coisa que a pessoa precisa, a gente sempre tem que ter em mente, a partir do momento que eu coloco o meu imóvel no mercado, a não ser no caso de investidores, né, a pessoa que comprou, reformou e está colocando para venda, a partir do momento que eu coloco o imóvel no mercado, ele deixa de ser o meu lar e ele passa a ser um produto. Então, já comentamos também no último café, esse produto ele precisa ser trabalhado da melhor forma, ele precisa ter a melhor embalagem, valor agregado para poder ter um diferencial competitivo. Aí a gente consegue trabalhar com 3 elementos importantes, né? Primeiro é a lei do contraste. A lei do contraste nos diz que o nosso cérebro e a nossa visão ela dá mais valor a elementos que contrastam um determinado ambiente, um determinado cenário. Tá? Por exemplo, eu tenho um cenário todo em amarelo
e eu tenho um ponto preto no meio. O foco da visão vai ser aquele ponto preto no meio, obviamente. Todo mundo vai enxergar o ponto preto, independente se a gente tenha outros elementos em amarelinho meio misturado nesse cenário, tá? A lei do contraste, ela também funciona para esse tipo de serviço, porque você pode buscar condicionantes ou características de qualidade, tá, que são essenciais para determinados tipos de cliente, para que essas qualidades possam parecer melhores e maiores em relação a outros imóveis que tenham na praça, que tenham no mesmo local. Por exemplo, se você está atendendo uma família, os requisitos de qualidade para quem tem uma família é diferente dos requisitos de qualidade para quem é solteiro, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, se você tem um apartamento de 3 quartos, ou um apartamento que comporte, vamos dizer assim, de maneira confortável, uma família maior, você vai usar esse requisito de uma maneira muito mais forte de convencimento que um outro requisito que não tenha tanta, vamos dizer assim, tanta valia para esse tipo de característica de pessoas, tá? Então, o contraste, ele faz com que você faça com que o seu imóvel apareça mais em relação a outras demandas, tá? E você pode, inclusive, conseguir vender um imóvel que não é tão melhor assim em relação a outros, exatamente porque você conseguiu selecionar os requisitos de qualidade melhor para aquele tipo de cliente, tá? Em relação a outros. O outro requisito é que o nosso cérebro tem a tendência a recordar melhor de elementos muito positivos ou elementos muito negativos. Principalmente os muito negativos, né? Isso. Então, o que acontece? Por exemplo, não sei se todo mundo conhece um gráfico chamado Gauss. O gráfico de Gauss, a gente está vendo muito agora nesse momento de coronavírus, que é aquele gráfico que sobe e desce, né? Ele tem um ponto de pico, assim. O que acontece? A grande maioria das nossas vivências, elas se dão bem no meio desse gráfico de Gauss, que a gente chama, tá? Os gráficos as pontinhas de extremo, aquela pontinha que está subindo e a pontinha que está descendo, a gente tem menos momentos em relação a esses fundos emocionais que a gente chama, tá? As nossas emoções, elas trafegam muito dentro de uma relação muito uniforme, muito automatizada. A gente não valoriza muito porque a nossa vida ela é muito cheia de hábitos. Então, o que acontece? Quando eu tenho um elemento muito positivo, uma vitória muito positiva, por exemplo, pode ser até uma data de aniversário. Por exemplo, se eu perguntar para você, onde é que você estava no dia do seu último aniversário, pode ter sido há quase um ano atrás, você vai lembrar disso. Então, quer dizer, esse é um momento muito positivo. E um momento muito negativo da mesma forma. Então, por exemplo, lembra da perda de um parente importante, você vai lembrar onde você esteve nesse momento, o que você sentiu. Então, são memórias muito fortes, tá? Dentro de uma venda, isso trafega da mesma maneira. Então, se eu tenho elementos muito positivos, de diferenciais muito positivos, eu também posso usar isso para fazer recordações de memórias a favor da minha venda. Em compensação, se eu tenho elementos muito negativos, ou seja, eu não vou investir nesse imóvel, deixa ele quebradão mesmo, quem pega que arruma. Isso são elementos que vão minando a minha mente, entendeu? Então, por mais que eu saiba que existem pessoas que podem consertar aquilo e tudo dentro de um imóvel pode ser consertado, aquelas memórias negativas elas vão ficar muito mais reforçadas, não no momento que eu estou fazendo a visita, mas no momento que eu parar para refletir sobre todas as demandas que eu tenho para compra. Então, às vezes, o seu imóvel ele tem uma localização muito boa, ele é um imóvel muito bom, mas ele vai entrar nos requisitos de decisão, não quando a pessoa está decidindo ali no momento. Então, todo o esforço do corretor pode ir por água abaixo, porque ela vai decidir, ela vai levar isso em conta quando ela estiver sentada com a sua família na mesa e decidindo sobre o que ela vai adquirir. Tá entendendo? Exatamente. Isso a gente pode trazer também para a realidade de agora, né? Que a gente está vivendo, por exemplo, a gente pensa, não vou lavar louça, não vou organizar a casa, né? Vou deixar tudo do jeito que tá, porque afinal de contas não vou receber ninguém, também não vou sair de casa tão cedo. Mas o quanto aquele ambiente te prejudica, o quanto te deixa mais moroso, mais cansado, mais mal-humorado.
Então, vale a pena também tu seguir a rotina de levantar cedo, abrir as cortinas, deixar a cama arrumada, tentar deixar, porque com criança em casa é bem complicado, mas deixar o mais organizado possível, como se a casa estivesse andando, como se a vida estivesse funcionando, né? Porque a gente não pode parar, Porque a isso gente traz tem que uma continuar sensação, produzindo. né? Seria preparar um staging, né? Um cenário para o dia a dia. Também dá. É uma boa, acho que é um bom tema para a gente colocar algumas dicas de como utilizar algumas técnicas no dia a dia. E essa outra coisa que o Alexandre estava falando, dos pontos positivos e os pontos negativos, né? O que chama mais atenção, é o que é muito trabalhado na fotografia do ambiente também, né? A gente tenta preparar o imóvel e fotografar da melhor maneira possível. Janelas abertas, da amplitude, da claridade, aparece muitas vezes a natureza, avisa o que está acontecendo. Porque na fotografia, a pessoa, o comprador, ou a pessoa que está querendo arrendar, ela tem que conseguir se imaginar naquele ambiente, né? E trazer coisas positivas, né? Nós trazemos coisas positivas. É como, por exemplo, que acho que é até interessante um exemplo que eu vi uma stage dando, o home staging seria como você se prepara para uma entrevista de emprego. Então, naquele dia, você vai, toma um banho mais demorado, faz cabelo, né, se arruma, põe uma boa roupa, para causar uma boa primeira impressão. Isso não quer dizer, aí entra uma questão que também é muito discutida, todo mundo pergunta quanto isso valoriza o meu imóvel. O valorizar é muito relativo, né? O valorizar pode ser na questão de valorização financeira mesmo, né? O valor da proposta, que ele pode ser maior do que a proposta feita para um imóvel similar que não esteja preparado. Tá? Também ele pode ser pelo tempo que o imóvel fica no mercado e o quanto eu deixo de ter contatos com aquele imóvel, quanto mais rápido. Eu estou vendo a Kate comentar aqui que fotografia não é apenas apertar um botão. Exatamente. Não, e com certeza. É aquilo que a gente falou também da outra... uma história, né? Não, e outra, assim, a fotografia pode ser o segredo entre tu vender ou não. Porque mais de 95% das vezes, quando tu agenda uma visita para ver pessoalmente o imóvel, é porque tu já viu a fotografia dele. Exatamente. As pessoas... Então, às vezes ela pode ser o segredo entre vender e arrendar ou não, né? Exatamente. E aí um outro ponto, até que o Alexandre já adiantou aí, que a gente tinha comentado também, é a questão da localização, né? Muitos proprietários pensam assim, a localização e o preço do meu imóvel vão fazer o trabalho sozinhos. O meu imóvel é bem localizado, ele está com um bom preço. Né? Agora, o que é esse bom preço? E a questão, eu posso ter um imóvel na praia, mas se ele tem um aspecto desleixado, se ele está em péssimas condições, quem for comprar não vai querer pagar o valor de mercado, vai querer pagar menos. Sujo, escuro, ele pode ter a melhor localização, mas se a pessoa não consegue se imaginar naquele ambiente, um ambiente com paredes, por exemplo, muito escuras. Eu vi um imóvel uma vez que as paredes eram pintadas de verde e a cortina era marrom. Parecia uma caverna. Pode ter a melhor localização, mas tu não vai querer visitar ele, porque tu já não conseguiu te imaginar lá. Não, veja bem. Não vai gerar a primeira conexão, né? Você ainda vai ponderar mais. Talvez ele é uma boa localização, eu posso pintar, posso fazer algumas coisas, mas ele não te gera aquela paixão, né? Não, e tudo é proporcional, né? O que acontece? Por exemplo, se você está preparado para comprar um imóvel de 1 milhão, você vai começar a pedir desconto de 10 ou 20 mil. Se você está preparado para comprar um imóvel de 100 mil, você vai pedir um desconto de 1.000 a 2.000, entendeu? Então, quer dizer, se o teu trabalho custa 1.000 e você vai dar 10 mil de desconto porque o seu imóvel está meio destruído, então você já perdeu 9. Já perdeu. Já perdeu 9, entende? Então, assim, ó, você prepara o imóvel, gasta 1.000 e dá desconto de 5. Você ganhou 4. Então, quer dizer, no preparar o imóvel, que você acha que pagou os 1.000, você está ganhando 9. Entende? E mais, você pode pensar em botar um imóvel a 1 milhão e se você prepara ele, bota 1,20 milhão.
Entendeu? Ou seja, você já tem margem para descontar 18 que você ainda está ganhando dinheiro, entendeu? Então, assim, o preparar o imóvel é o que todo mundo faz para preparar, para vender tudo. Uma ideia, por exemplo, uma ideia, eu vou preparar um projeto de uma ideia. Eu não vou fazer um PowerPoint horrível, eu não vou fazer um vídeo horrível, tá entendendo? Ou de qualquer maneira. Por quê? Porque eu tenho que causar boa impressão. Eu vou para frente das pessoas conversar, eu vou botar uma roupa bacana. Eu vou gravar um vídeo na internet, aí as meninas gravando filme na internet, tudo com os filtrozinhos da internet. Para que isso, gente? Que é para causar boa impressão. Então você investe em tudo quando você vai vender alguma coisa. E não vai investir no que tem um valor maior, mais agregado do que você tem para vender. Exatamente. Tá entendendo? O maior bem é o, né, o valor que você mais investiu ali, e às vezes tem uma carga, uma questão também que dificulta muito, é a carga emocional que nós colocamos na nossa casa. Claro, claro. Sempre frisa. É importante, ele deixa de ser casa, passa a ser um produto. Claro. As pessoas comentam assim, um outro ponto que sempre é colocado, né? A vida inteira se vendeu casa sem preparação. Por que que agora tem essa novidade e todo mundo precisa preparar a casa? Gente, quando eu falo preparar a casa, a gente está comentando preparar a casa aqui, são aqueles passos básicos lá, uma organização, né? Você vai limpar a sua casa, você vai organizar, vai fazer pequenos reparos, não é nenhuma grande obra, não é uma decoração de capa de revista, é apenas ressaltar o potencial da casa. Ah, podemos ter uma capa de revista? Ok, se o seu imóvel é alto padrão, ele tem que ser capa de revista. Se é um imóvel de médio, baixo padrão, ele também tem que estar bem apresentável. Eu não vou investir em obras de arte caríssimas para colocar na parede, mas dentro daquele nicho dele, ele tem que ter o melhor aspecto possível, a melhor apresentação possível, né? Cada um no seu nicho, cada um no seu quadrado, mas sempre apresentando o melhor. Então, assim, ok, sempre se vendeu uma casa sem preparação, só que o mundo mudou, as pessoas hoje têm mais acesso à informação, elas viajam mais, elas têm internet, então elas são bombardeadas diariamente por um monte de programas de TV que mostram o processo de compra e venda, processo de preparação de casa. E eu estava vendo umas estatísticas mostrando assim nos Estados Unidos que muitos compradores, quando forem entrevistados, a grande maioria, eles já tinham em mente onde eles queriam viver e o que eles esperavam nesse novo lar antes de entrar no processo de compra. Então, assim, a pessoa já vem com uma expectativa grande, né? Então, assim, temos que ter em mente, assim, o mundo mudou. A forma que as pessoas adquirem bens hoje é diferente de anos atrás. E muito mais ágil, muito mais rápido, né? A tecnologia deixa a gente muito mais próxima. Eu posso olhar no Google e ver todo o entorno do As que pessoas, tem, do que não tem. exatamente. Isso deixa que o comprador seja muito mais exigente em relação Muito mais criterioso. muito mais criterioso, né? E esse ponto é bem importante, assim, por exemplo, o próprio desenvolvimento da expectativa. Antes de olhar o imóvel e depois. Então, por exemplo, eu posso entender tudo de mercado imobiliário, tá? Eu sou um ótimo corretor, entendo tudo de mercado imobiliário. Então, eu levanto demais a expectativa desse comprador em relação a um imóvel que eu vou mostrar para ele amanhã. E quando eu chego no imóvel, o imóvel está lá todo bagunçado, detonado, entendeu? Ou seja, ele tem um choque de expectativa, porque ele estava com alta expectativa, ele foi gerado uma alta expectativa e agora ele quebrou essa expectativa. Então, quer dizer, se eu posso jogar isso a meu favor de uma forma, eu posso deixar o imóvel bem arrumadinho e eu cumprir essa expectativa que o vendedor está trabalhando já 1 ou 2 dias, ou eu posso não criar expectativa alguma e chegar na hora do imóvel e esse comprador, esse cliente, ter uma surpresa positiva, entendeu? Do tipo assim, eu tenho um imóvel para te mostrar amanhã,
mas eu vou deixar que você tenha a sua própria impressão sobre o imóvel. Pronto, ele não tem que fazer um trabalho muito maravilhoso em relação à persuasão naquele momento, porque o imóvel já está impulsionando, ele está impulsionado, entendeu? Quando o cliente chega, ele vai ter uma impressão positiva, porque ele não teve expectativa em relação àquilo. E o corretor também ele pode trabalhar com o imóvel arrumado num processo de ancoragem. Como é que funciona isso? Ele pode mostrar dois imóveis muito ruins e depois mostrar o teu que é muito bom, porque o foco dele vai ser vender o teu, entendeu? Então, quer dizer, isso pode ser inclusive ferramenta de trabalho para ele. Ele pode dizer, olha, eu vou te mostrar esse, tá vendo aqui, poxa, tudo muito bagunçado, tudo bagunçado, eu não quero aumentar a tua expectativa, mas vamos ver um último aqui que saiu agora para mim e que é muito bacana e eu acho que você vai gostar. Aí chega ali, o imóvel tá todo arrumadinho. Tá entendendo? Se ele tem um critério de... Se o nosso cérebro tem 3 critérios de escolha, tá? Ou seja, ele vai pegar uma escolha, ele vai colocar em cima, ele vai colocar uma abaixo, ele vai colocar outra no meio. Ele vai pegar o último, né, ao qual a expectativa dele vem sendo negativa e vai reforçar a memória positiva em cima do imóvel que ele viu que estava arrumado. Exatamente. Então também pode ser uma boa estratégia. E uma outra coisa que a gente precisa ter em mente também é assim, se o vendedor, se eu não tive tempo de preparar o meu imóvel, de arrumar, de consertar o interruptor que está quebrado, a torneira que está pingando, a infiltração que tem no banheiro, por que que o comprador ele vai ter tempo para isso? Por que que ele vai querer pagar o preço para herdar a minha lista de afazeres que eu não tive tempo de consertar? Né? Então, isso É. é... E a própria relação emocional que se tem, né? Por exemplo, eu vou comprar o imóvel da Silvia, por exemplo. Eu chego ali, o imóvel está todo detonado. Quer dizer, a Silvia não tem apreço por isso, entende? Quer dizer, eu vou pedir um descontão para ela, porque para ela tanto faz esse imóvel, entendeu? Então, quer dizer, eu posso entender que você não valoriza aquilo que você está vendendo também, entende? Então, quer dizer, eu posso rebater contrapropostas no sentido de que, poxa, esse imóvel ele foi sempre trabalhado direitinho, ele foi sempre arrumadinho, entendeu? Então, quer dizer, a gente cuida das nossas coisas, a gente valoriza as nossas coisas. Essa proposta que o senhor está me fazendo, eu acho que é uma proposta interessante. Mas vamos trabalhar uma contraproposta em cima disso, porque isso aqui é realmente uma coisa que nos interessa muito, que foi suado, a gente protege o nosso patrimônio. Entende a diferença de negócio? O ambiente mesmo fala por si, né? Claro. Ele traz uma história, ele traz uma sensação que às vezes as pessoas nem entendem. Inclusive, a gente passou por isso quando a gente alugou a nossa casa, lá em Porto Alegre, que eu me lembro que a pessoa que estava arrendando falou: Nossa, tua casa passa uma coisa tão boa pra gente. Não, essa sensação, né? As pessoas É. sentem isso. E aí, um outro ponto que a gente colocou também, um outro item aqui na nossa listinha de porque as desculpas, né, que os proprietários dão. Se é bom para mim, por que que não seria bom para quem está comprando? Né? Eu vivo aqui do jeito que está um imóvel e por que que não seria bom para quem está vindo? A resposta é assim, por que não? E a gente já conversou no outro vídeo, para quem não teve já na outra live, as pessoas têm expectativas diferentes. Né? O que é bom para mim não necessariamente é bom para quem está comprando. Por isso que a gente trabalha, quando fala assim, preparar um imóvel, entra toda essa questão de organização, de despersonalização, né? Nós tiramos o que é nosso. Às vezes a pessoa está assim, é um imóvel onde ela foi talvez o primeiro imóvel, ou ela viveu anos naquela casa, os filhos nasceram ali, então ela dedicou assim um amor incrível a cada cantinho daquela casa, mas quem vai chegar, o comprador não vai se importar com isso, ele vai se importar sim, se a manutenção da casa foi bem feita, se não tem nada quebrado, se não tem infiltração. Agora, em relação à decoração, a tudo que eu vivi naquela casa ali, muitas vezes, salvo se for uma casa histórica, ela tiver uma história muito bonita, porque isso também pode vender, né? Se tiver uma casa feliz, também, né? Pode ser um fator de marketing, utilizado como fator de marketing, mas, via de regra, assim, a pessoa não está interessada na minha vida naquela casa, ela quer se imaginar as coisas dela
como que ela vai passar a viver naquele imóvel. Claro. E o que acontece? Você pode se imaginar de duas formas. A primeira forma é você se imaginar já colocando essas coisas ali, já interagindo com o ambiente, né? E a outra forma é você entrando e ter que contratar um monte de gente para arrumar a casa. Então, qual é a melhor sensação? É você entrar num imóvel onde você já pode curtir toda a sua vida e tocar os seus planos para frente, ou um imóvel onde você tem que entrar e passar por reformas morando, né? Então, ninguém gosta de passar por reformas morando em algum lugar. Então, o que acontece? Para você imaginar uma coisa, você tem que imaginar outra antes. Para eu imaginar a minha felicidade ali, eu tenho que imaginar antes uma dor. Então, entende? Quer dizer, o que a gente está fazendo? A gente está procurando minimizar as dores e fazer com que entre no processamento dessa pessoa, desse comprador, elementos positivos, de que ela possa imaginar somente coisas positivas a partir daquela visita. E já começar a viver a casa, né? Isso. Se imaginar, viver, aonde vai colocar as coisas dela, isso aqui. Eu tenho um vaso, um quadro que ia ficar maravilhoso nessa parede. Já começar a viver o imóvel, né? Porque quantas vezes a gente visita um imóvel que a gente sai, na verdade a gente entra já com vontade de sair. E muitos outros... Né? E muitos na outros... porta já sente aquele Não. cheiro, aquela... Já fica tipo o corretor ou a pessoa que está apresentando fica falando e tu já está pensando no que tu vai visitar daqui a pouco, porque tu já só não quer ser mal educado e dizer, olha, infelizmente eu não consigo ficar aqui. E outros não, tu sai da visita, tu chega embaixo e já começa, tu viu que tinha isso, já imaginei aquilo, tem uma sacada legal, pode botar as crianças, montar um negócio para as crianças brincarem, tu já começa a viver o imóvel, né? Não, e fora questões do tipo assim, por exemplo, se você vai visitar uma casa com uma criança, a primeira coisa que a criança faz é, pai, eu vou escolher meu quarto. Para todo imóvel ela faz isso, né? Então ela vai lá pro quarto e quando vê ela volta ensopada de uma goteira que tem lá. Ou você vai até a sacada, suja a sua camisa num lugar que está sujo. Ou então você vai sentar em algum lugar e aí, né, a sua calça sai suja. Você vai no banheiro, o banheiro está todo imundo, a descarga não funciona, você quer lavar a mão, não consegue. Não, cozinha é um problema. Tu entra na cozinha, tu coloca a mão em cima do balcão e a tua mão gruda. Não, e às vezes chega, né, tem pilhas de louça, pilhas de louça para lavar, ninguém quer ver sua louça suja. Né? Animais. Também muito cuidado com animais, porque assim, o animal, a gente já comentou na live anterior, o animal ele tem cheiro. Quem não percebe o cheiro. Tem pessoas que têm pavor, que não gostam, que têm medo. Então, assim, ninguém quer viver a sua vida, as pessoas querem se imaginar vivendo. Então, assim, e tudo isso, todos esses motivos que a gente está colocando, assim, no fundo, tem uma questão muito mais intimista, né? Que é o apego que o proprietário tem ao imóvel. Ele não consegue aceitar que o imóvel dele não é bom o suficiente para o outro, do jeito que está. Então, tem essa questão da dificuldade de se desconectar, aceitar que aquele lar não é mais um lar, ele passa a ser um produto. Então, essa é a parte mais difícil. E tem uma relação muito importante com o que se perde, né? No sentido de que, por exemplo, eu vou entrar num imóvel onde eu tenho que gastar algum valor. Então, quer dizer, para eu aceitar isso é muito mais difícil, porque na minha cabeça eu já estou pagando por algo que eu deveria de morar. Então, se eu tiver que pagar algo e ainda investir mais algum dinheiro em cima disso, por menor que seja esse valor, você pode me dizer, não, mas com 15 mil aqui você reforma toda a casa. Mas são esses 15 mil que é injusto eu ter que pagar. Na minha mente, isso é injusto, porque eu já paguei pelo imóvel, que é para eu não precisar pagar mais para morar, entendeu? Então, assim, uma coisa é eu entrar em um imóvel que está todo arrumadinho e dizer assim, pai, depois que eu entrar aqui, eu vou quebrar essa parede e eu vou aumentar essa sala. Ok, mas aí você tá modificando a estrutura do imóvel, você está personalizando esse imóvel, ou seja, ninguém mais tem, só você vai ter. Então, quer dizer, esse custo é compatível com
com o nosso senso de propriedade. Agora, aquele custo que você vai ter que arrumar algo para morar, ele é muito mais dolorido. Então, por exemplo, eu vou comprar o teu carro, aí eu tenho que comprar o teu carro ou ainda trocar os pneus. Quer dizer, isso dói mais. Aquele troca de pneus, ela pode ser 800, 1000, mas ela vai me doer muito mais dos 20 ou 30 mil que eu tô te pagando, entendeu? Na verdade, a grande questão é a pessoa não se sentir lesada, né? Não, e assim, todo o negócio tem que ser transparente. O apartamento pode ter coisas para fazer, por exemplo, sei lá, tem uma infiltração, eu já mandei resolver, mas ficou manchada. Tem alguns furos na parede, porque nós tínhamos muitas prateleiras e tal. Mas assim, as coisas têm que serem claras, né? Tu pode preparar o imóvel, por exemplo, furos, a própria infiltração, nas fotografias tu pode esconder, ou tu pode disfarçar, ou tu pode amenizar. Só que quando a pessoa for visitar e se mostrar realmente interessada, tem que ser sincera, né? A grande questão é o cliente não se sentir lesado. A gente fala assim, preparar o imóvel é deixá-lo na melhor forma possível. Se tiver algo que naquele momento ainda não deu para solucionar, ou até o próprio proprietário não tem condições financeiras mesmo de solucionar, isso tem que estar claro, né? Não pode ser escondido do comprador. Tem uma pergunta aqui da Júlia, só para não perder. Ela perguntou qual a importância da casa estar mobiliada, né? É melhor que esteja para aproximar o comprador da realidade ou é melhor que esteja limpa para deixar livre a imaginação de cada um? É melhor que ela esteja mobiliada. Só que é diferente de estar mobiliado, ela tem que ter, assim, aquele conceito do menos é mais. Ela precisa ter algumas referências de móveis para que tem noção do ambiente. Ele possa ter noção, né, noção espacial do que cabe aquilo ali. Tem que estar decorado de uma forma bonita, agradável. E aí a gente volta a falar, não precisa ser nada extremamente luxuoso, porque tudo vai depender do padrão do imóvel que está sendo comercializado. Mas tem que ter uma decoração, sim, Júlia, e tem que estar mobiliado para que gere essa conexão emocional, para que a pessoa possa se imaginar vivendo ali, né? Então, uma cama bem feita, algumas plantas, alguma decoração. Uma decoração neutra, né? Sempre neutra, né? Tapetes coloridos, por exemplo, não são indicados. Como? Desculpa, Ana. Tapetes coloridos, ou talvez nem tapetes, por exemplo, que o tapete ele mascara muito o piso, né? As pessoas muitas vezes gostam de ver qual é o tipo do piso. O tapete, sim, né? O tapete ele traz um aconchego quando você tem um tapete na casa. Ele traz essa sensação de o texto, o aconchego, ele compõe bem o ambiente, mas assim, sempre dosando cor. Geralmente onde que a gente coloca a cor? Coloca uma pitada de cor assim na almofadas, uma pequena peça de decoração, às vezes algum móvel que vai gerar um contraste, se é tudo muito neutro, eu coloco alguma coisa mais escura que gera algum contraste, mas nada muito do gosto pessoal do proprietário. É mais voltado para agradar o maior número possível de potenciais compradores, né? Imagina um apartamento modelo, um decorado. Você nunca vê uma coisa muito assim, cores muito fortes, a não ser que ele seja para um determinado nicho específico de cliente. Eu vou trabalhar bem nichado. Eu vou pegar aqui, por exemplo, centro de cidade, um lugar onde é um apartamento para homens solteiros. Então, eu vou usar mais um aspecto, uma decoração industrial, mas aí é um nicho muito específico, né? Ou uma casa de praia, então vou fazer lá uma decoração costeira, mas aí é uma coisa muito, muito, muito específica. Nesse caso que a gente está falando aqui, seria uma decoração mais neutra, mais no sentido do menos é mais, para ter espaço, para mostrar que os espaços são amplos. Então, assim, não sobrecarregar de móveis, para a pessoa poder circular, ver, nossa, isso aqui é amplo, tem espaço, cabe as minhas coisas. É nesse sentido, Júlia. E assim, imóvel vazio, ele além de não gerar conexão, essa conexão emocional, porque não tem nada para ver,
as pessoas têm muita dificuldade de ter essa noção espacial, de saber o que cabe naquele espaço, porque ela não tem referência, né? Ela não tem nada que possa referenciar e saber comparar para saber se vai caber a cama, se vai caber o armário, enfim, é isso. E aí tem um outro ponto que a gente estava fechando aqui dos argumentos de recusa. Um é eu não posso pagar. Não posso pagar, não posso gastar nada para preparar meu imóvel. Então, isso aí não pode mesmo investir nada numa limpeza profunda, numa pintura de parede, né? Um mínimo, um esforço, né? Eu não posso pagar um profissional para pintar, mas eu consigo investir um pouco do meu tempo, comprar tinta, pelo menos, para pintar. Eu consigo fazer se eu não posso pagar um profissional para fazer uma limpeza profunda, eu consigo fazer uma limpeza profunda Claro que né, é possível um mínimo de investimento. Não, e esse investimento é aquilo que a gente até falou antes. É um investimento que vai te trazer retorno a curto prazo. Porque você vai dar menos desconto, você pode aumentar o valor, você pode agregar valor a algo que está bem planejado, né? Então, quer dizer, uma coisa é a pessoa pagar os 1.000, outra coisa é ela receber 2.000 de volta em relação aos 1.000 que ela pagou. Então, quer dizer, o trabalho que você se dispõe a fazer e essa proposta, ela é uma proposta muito válida, porque o menor investimento de todos na venda de um imóvel é a preparação desse imóvel para vender. Porque é o único valor que te retorna. Porque o resto é imposto, o resto é transferência, o resto é toda aquela parte que é inevitável de pagar e não agrega valor algum ao teu negócio. Então, quer dizer, né, é o tipo de serviço que ele sai de graça para o cliente. Se o cliente tiver uma análise um pouco mais criteriosa e mais técnica, ele percebe que esse tipo de trabalho ele acelera a venda, ele facilita a vida do corretor, ele facilita a vida de quem está comprando, ele cria memórias positivas, ele cria uma negociação positiva, né? Então ele agrega tanto valor sensorial, ganha todo mundo, além né? Ganha todo mundo, ganha o proprietário. Ganha todo mundo, claro. Vende mais rapidamente o imóvel dele por um melhor valor. Claro. Se o comprador se apaixona, ele negocia menos, ele pede menos ponto. Não, ele vira inclusive a preferência do corretor. Porque o corretor também consegue vender por um valor maior, consequentemente ele ganha mais na venda daquele imóvel. Mesmo que ele não consiga vender por um valor maior, que aí a gente volta àquela questão da valorização, né? Que é uma dúvida de muita gente. Existe um valor de mercado, né? Claro. Então, sim, lógico, se tiver muita concorrência, entra a disputa pela oferta, né? Do valor ofertado, da proposta. Claro. Agora, ele tem um valor de mercado. Se o seu imóvel não está preparado, ele não vai ser vendido por aquele valor de mercado. O comprador ele vai tentar negociar desconto, porque ele vai ter um trabalho em cima daquele imóvel. Ele não está tão apaixonado, ele está usando o racional. Claro. Então, assim, ganha-se vendendo mais rápido, vendendo um valor melhor dentro do preço de mercado comparado com outros imóveis que não estão preparados. Ganha o agente imobiliário, o corretor, porque ele negocia mais rapidamente, ele recebe a comissão mais rapidamente. Ganha o comprador, porque o comprador ele está entrando num imóvel que ele se apaixonou, que está pronto para ele morar. Mesmo que futuramente ele vá fazer alguma remodelação, vá a seu gosto, mas ele já consegue entrar, né? Eu consigo comprar um imóvel hoje e me mudar no final de semana. Não, e existe um fator que a gente não usa muito, que chama-se a lei da reciprocidade. A reciprocidade, ela diz que o quê? Por exemplo, se eu sou um corretor, tá? E eu chego num imóvel arrumadinho, ou seja, você está me dando subsídios para que eu consiga fazer melhor o meu trabalho.
consequentemente, eu também vou fazer mais de mim para conseguir vender o seu imóvel, em relação a outras pessoas que não fazem isso por mim. Tem gente que bota um imóvel para vender, todo detonado, e quer que o corretor fica pressionando o corretor para vender, entendeu? O corretor não tem nenhum tipo de subsídio, nenhum tipo de ferramenta que contribuiu para que o trabalho dele fosse feito da melhor forma também. Então, quando ele vê algo aonde as duas partes colaboram para que esse negócio seja feito, seja realizado, ele também vai dar mais de si. Ele também vai dar mais prioridade a esse tipo de imóvel. Então, se o dia dele tá cheio e ele precisa apresentar, e ele tem tempo para apresentar 13 imóveis, ele vai colocar o teu ali, certamente ele vai colocar, ele vai deixar de colocar um menos expressivo para colocar um onde existe uma maior importância em relação às chances de ele vender, entendeu? Então, quer dizer, o mundo converge, né, em direção às pessoas que se ajudam. Eu acho que é assim que funciona. Em tudo, né? Como em tudo na vida. Exatamente. Agora, então, muito mais do que nunca, né? O que a gente está vivendo agora, se não tiver colaboração, doação e reciprocidade, não resolve. Não resolve mesmo. E aí é o nosso hashtag fica a dica, desconecte emocionalmente do seu imóvel, né? A partir do momento que a pessoa decide colocar um imóvel no mercado, colocar um imóvel à venda ou para arrendamento, né, aluguel, no caso do Brasil, precisamos começar a trabalhar essa desconexão emocional. E não é fácil. E não é fácil, eu digo porque já passei por isso, né? Eu, Alexandre, também. Não é fácil, mas quanto antes eu começar a me preparar e me desconectar emocionalmente do imóvel, mais fácil vai ser o processo de mudança, mais fácil vai ser esse processo de preparação. E o processo de preparação ajuda muito nesse ponto, né? Que a gente, a partir do momento que eu começo a me desapegar das coisas, começo a fazer a organização, a limpeza e começo a descartar o que está quebrado, o que não é utilizado, começa a preparar. Guardar as próprias lembranças. Guardar as lembranças, já começo a preparar, pego as minhas caixas de plástico grande, já começo a preparar minha mudança, vou despersonalizando, vou embalando, e aí assim, fazendo com carinho, olho, relembro cada momento, aquelas lembranças que eu tenho da vida naquele imóvel, vou guardando aquilo, preparando para o próximo, a próxima etapa. Isso facilita muito. É vivenciar o momento, né? Vivenciar o momento. E assim, ok, construímos uma vida, momentos maravilhosos, mas assim, então vamos revisitar cada canto da casa, descubra uma forma de guardar essa memória, seja fotografando, fotografa para montar um álbum. Até um curso que eu fiz, a instrutora, que é uma stager brasileira, radicada nos Estados Unidos, ela mudava tanto que ela falou que ela começava, a forma dela guardar lembrança de cada casa, ela guardava uma semente de uma planta que ela gostava muito. Então ela tinha um saco de semente, que um dia, quando ela chegasse na casa definitiva, ela iria plantar aquelas sementes. Então, assim, é a recordação. É um ritual, é um ritual. O ritual de despedida. Isso. Não, se a gente for ver ao longo da história da humanidade, a humanidade ela é toda feita de rituais também. Então, cada um tem uma maneira. A solução que vocês estão promovendo é a desconexão emocional de quem vende e a conexão emocional de quem compra. Tá entendendo? Então, assim, é a transferência dessa conexão a outra pessoa. Então, o mesmo vínculo que você teve, você tem que desapegar, porque você vai apegar isso a outro local, né? E você tem que fazer com que essa pessoa que está chegando também conecte com elementos positivos, né? Exatamente. Essa é a ideia. E se você passa por todo esse processo, se o vendedor ele está bem, ele conseguiu se desconectar e está se preparando, ele consegue passar essa carga emocional também para quem está comprando, em vez de ficar negando, né? Dando todas esses exemplos que nós passamos aqui, os 5 casos, né? Que é a questão do mercado está aquecido, então eu vou vender, a questão da localização, a questão da
a vida inteira se vendeu sem precisar preparar a casa, por que que eu preciso preparar agora? Se foi bom para mim, eu vivo nessa casa há anos, eu construí, a casa tem fundação maravilhosa, tudo. Por que que não vai ser bom para o outro do jeito que está? E a questão também de eu não poder pagar pelo mínimo, de preparar um mínimo para cá. Então, assim, se você não pode pagar, será que o comprador também vai querer pagar essa conta? Ou ele vai pedir um desconto? Claro. Não, e a verdade é o seguinte, nós temos que transferir soluções às pessoas, não problemas. Ninguém quer assumir o teu problema, entendeu? A gente não faz nem amigo se a gente só traz problema. Sabe aquele amigo chato que só te traz problema, só reclama? Você acaba se afastando dele. Porque ninguém quer pessoas que te tragam problemas. A gente quer pessoas, se aproximar de pessoas e fazer parte da vida de pessoas e grupos que nos tragam soluções, que nos ajudam de certa forma. Então ninguém está investindo tanto para comprar um problema, entendeu? Então eu acho que pensar por esse lado, e inclusive eu acho que é um dos grandes sucessos da questão da influência da própria neurociência e da psicologia hoje no mundo das vendas, que a venda ela é muito mais psicológica hoje. Você tem que fazer uma terapia com a pessoa, ouvir a pessoa, né, sentir as dores daquela pessoa e proporcionar para aquela pessoa elementos que a façam feliz. Então, uma venda hoje, se você for ver bem, as relações comerciais, elas estão sendo direcionadas para elementos extremamente emocionais. Os próprios bancos estão fazendo propaganda de família, se abraçando, se unindo. Dificilmente você vê um banco onde o cara compra tudo que é coisa, fica milionário. Quer dizer, essa questão do ficar milionário, ela é consequência de um estado de sucesso interno da pessoa. A pessoa ela só tem sucesso externo se o seu sucesso interno também está abastecido. Então, quer dizer, compreender esses elementos psicológicos, compreender que o ser humano tem como elemento emocional uma boa influência em cima da sua decisão sobre comprar algo, sobre adquirir algo, eu acho que é extremamente relevante, né? Daqui para frente, eu acho que para sempre vai ser assim. Sim, acho que assim, cada vez mais, né? E cada vez mais a gente vê, assim, nesse momento de quarentena, a gente vê a importância do que é online, do que está disponível na internet. Então, cada vez mais é importante ter uma boa apresentação do nosso produto, do nosso imóvel. Isso aí, nós estamos falando tanto para venda, quanto para arrendamento, quanto para locação de imóveis. Claro. Também de temporada, né? O alojamento local, seja aluguel de longo prazo, porque as pessoas também querem, elas preferem chegar onde está arrumado, onde está bem bonito, escolher aquele local para viver. Ninguém também quer chegar, quer pagar por uma coisa, né, aquela casa de veraneio, onde tudo que sobrou da sua casa levou para lá. Não tinha espaço, leva para lá e... É um depósito. É um depósito de coisa velha, quebrada. E o próprio recurso financeiro vai estar mais complicado, né, nesse período. Então, as coisas que conseguirem se mover vai ser o que tiver diferencial. Exatamente. Os negócios que mais por menos, né? Ser fechados são os que tiverem um diferencial competitivo bom, né? Exatamente. Sempre, né, na escassez de recursos, você sempre quer mais por menos. Então, exato. Eu sempre vou querer o melhor, mas pagar menos. Mas uma coisa tem aquela tríade, né? Valor, qualidade e tempo. Ou as duas coisas, ou as três arestas são consideradas dentro da mesma proporção, ou você não pode ter qualidade e tempo de entrega e não querer pagar. Ou se você pagar, você também quer ter qualidade. Expressei mal. Na verdade, assim, cada vez o meu recurso está mais escasso, então aquilo para mim vale muito. Claro. Eu querer mais valor agregado. Eu estou disposto a pagar, mas eu quero mais valor. Né? Vou pagar mais por qualquer coisa. Em psicologia do consumo, a gente chama isso de axioma de decisão.
O axioma de decisão, ele é o quanto que você pesa determinados níveis de qualidade que agregam valor ao que você está disposto a pagar. Então, ou seja, eu tenho que vender à pessoa as soluções que são para ela, não soluções que são para mim ou soluções genéricas, entende? Então, quer dizer, se você percebe que tipo de qualidade, que tipo de solução determinado cliente está buscando, é você como corretor, é você como homestage que tem que sacar o que é importante para aquela pessoa. E não ela tentar descobrir durante a negociação o que é melhor para ela, entendeu? Ela pode querer pagar 100 mil por um imóvel de 1 milhão. E você tem que conseguir desconstruir essa ideia e mostrar que a condição dela é 100 mil e esse imóvel ele está muito dentro da expectativa que ela busca. Porque muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Muitas vezes o cliente ele não sabe o que ele está buscando. E sim vocês que são experts em cada assunto, direcionar a mentalidade dele para o tipo de solução que é melhor para ele. Então, se o corretor está despreparado, se o imóvel está despreparado, é muito difícil encontrar esse alinhamento entre o que ele tem para pagar e a solução que ele busca, né? E a solução que existe e a que é mais confortável. Então, se vocês fizerem a parte de vocês muito bem feito, a maneira como vocês conseguem alinhar esse corretor, essa pessoa que está vendendo, dentro da expectativa que ele pode adquirir determinado bem, é muito maior de vocês. Tá? Então, quer dizer, é quase que vocês, é o que a gente chama de lei do brete. Vocês vão embretando a pessoa até que ela chegue na mesma conclusão que você. É um empurrãozinho, né? É o que um dos economistas ganhadores do Prêmio Nobel chama de nudge. Nudge é um empurrãozinho. Você vai montando elementos, escadinhas, para que ele vá seguindo numa estrada e chegue na mesma conclusão que você, entendeu? Só que hoje, quem tem esse domínio maior é vocês que montam o imóvel e o corretor que está vendendo. Então, vocês estão totalmente armados para receber essa demanda, entendeu? É importante também, assim, que o vendedor comece cada vez mais a pensar de forma diferente. Né? Claro, falando assim, claro. existe sim o trabalho dos profissionais e claro. Nosso tempo está para terminar, gente. Então, assim, só fechando, encerrando isso que o Alexandre está falando, é preciso que o vendedor, né, nós como pessoas vendedoras, precisamos estar atento no novo mercado, como as coisas estão funcionando agora. Né? Não Isso vai vende mais casa como no passado. Então, assim, os profissionais podem estar muito empenhados, os agentes imobiliários podem estar muito empenhados, mas se o vendedor também não estiver empenhado em fazer o esforço, em fazer a parte dele, entender que agora esse imóvel passa a ser um produto, fica muito mais complicado. Sim. Bom, gente, o nosso tempo está terminando, está faltando aqui menos de 1 minuto. Então, posso agradecer o convite de vocês, agradecer também todo mundo que participou com a gente. Gostaria de dizer ao pessoal de corretagem, principalmente, que baixe o aplicativo Cerebral novo, né, de ferramentas novas, existem milhares e milhares de condicionantes novas que você pode trabalhar com abordagem. Entender o ser humano, como ele funciona para conseguir vender para ser humano. Eu acho que essa é a principal condicionante que essa nossa live de hoje ela pode trazer. É isso aí, gente. Está para acabar. Queria agradecer a Alexandre de novo, você aqui com a gente e todo mundo que ficou até agora. Tá? Valeu. Obrigada e até a próxima. Beijo, amiga. Tchau, valeu. Beijo.